conhece, né? Para ali pro canto da quadra. E Vai iniciar agora o quê? vai iniciar agora as questões, certo? As perguntas que serão dirigidas aos 4 membros de cada equipe. Lembrando que cada... Agora a estrela, chute, papel em branco. Pedimos às crianças que saiam, para poder iniciar, por favor. Pedimos às crianças que saiam por dentro da quadra para a gente começar, por favor. Dentro da quadra. Por favor, pedimos às crianças que fiquem nessa faixa branca. Aplica, força. Na televisão, que... Atenção, o que é, mano? Nós estamos ouvindo, né, no noticiário, lendo nos jornais, todos os noticiosos, das inquietações do Bloco Socialista. Então eu gostaria que a equipe, certo? Que a equipe escrevesse aí, respostasse 6 países que fazem parte da chamada Cortina de Ferro, ou do Bloco Socialista, ou do leste europeu. Certo? 6 países. Países do leste europeu. Traga aqui, por gentileza, trazer aqui, Edilson. Trazer aqui. A equipe das meninas. Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Suécia e União Soviética. Com exceção da Suécia, né, que não é um país socialista, é um país capitalista, então, como eles acertaram 5 países, 5 pontos para a equipe de Mário, Nilson e Edilson. Pronto. Resposta. 5 pontos para a equipe de Mário. Recentemente, tivemos eleições presidenciais onde existiu a Frente Brasil Popular apoiando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Atenção para a pergunta, quais os partidos que faziam a coligação Frente Brasil Popular? Frente Brasil Popular. Segundo, é? Primeira. A equipe de Mário... Mazé, por favor, Mazé, por favor. Não, mas não agora não. PSB, PCdoB, PT. A equipe de Mário, Nilson e Edilson está corretíssima. Certo? A equipe de Lucinha, PCdoB, eu não sei o que é, PSB, PCdoB. Está errado. Aqui ó, PCOB, o que é isso? É PC do B, mas esse aqui, ó. PC do B, mas errou. Pronto, errou porque esqueceu o PT. Pronto. Eu vi daqui, rapaz. Nós estamos notando a cada dia o avanço do movimento sindical nos trabalhadores deste país, certo? E temos 2 grandes centrais sindicais no país. Eu gostaria que as equipes escrevessem aí o nome do presidente das 2 grandes centrais sindicais, a CUT e a CGT. Sindicais do Brasil. A equipe das meninas acertou Jair Meneghel, mas eu não sei quem é Roberto. É Roberto Carlos, é? É não, né? Então tá certo, mas tá errado, não é Roberto não. Certo? E a equipe dos meninos lutou CUT, Jair Meneghel e CGT Magre, que é o Rogério Magre, está corretíssima. Não é Roberto, é Rogério. Os meninos estão a todo vapor. São o Partido dos Trabalhadores. Né? Então eu gostaria que vocês anotassem aí a data de fundação do Partido dos Trabalhadores. Dia, mês e ano. Dia, mês e ano de fundação do Partido dos Trabalhadores. 10 anos agora. Certo. Eu gostaria de chamar aqui o companheiro Jair para dizer
a data de fundação do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, ele foi oficializado no dia 10 de fevereiro de 1980. Portanto, foi no dia 10 de fevereiro de 1980 a data de fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT. Tá aqui, tá aqui. 3 de fevereiro? Erraram. Quem acertou foi a equipe das meninas. Os meninos votaram dia 3 de fevereiro, no dia 10. Viu? Então pronto, os meninos erraram. Por favor, pessoal, faça isso. Lembrando que a questão vale 5 pontos. 3. Muralha da China, pirâmide do México. Não foi bem no México que foi feita as pirâmides, não. Erraram só do continente, foi no Egito, viu? E as meninas responderam Corcovado e os meninos responderam corretíssimo! Ceausescu, não sei se a pronúncia correta é essa, mas o nome está correto. É Nicolai Ceausescu. A pergunta foi a seguinte: qual o presidente da Romênia que foi deposto aproximadamente um mês atrás, né, onde teve um massacre, né, e ele foi fuzilado? Essa pergunta foi essa. Vocês que estão aqui são companheiros do Cine, que é o Sistema Nacional de Empregos, e eles estiveram aqui em Capuí, como em outros municípios. Foi feita uma pesquisa sobre as condições de saúde dos pescadores, dos trabalhadores da pesca, e eles vão fazer essa explanação. E a gente queria apresentar o companheiro Bosco Feitosa, que foi o Bosco que vem coordenando aqui a pesquisa, e tem o Bosco Sampaio, que é outro companheiro, e eles dois é que irão fazer a apresentação desse trabalho sobre a pesca no Ceará, dizendo que essa apresentação ela faz parte da Semana Cultural e Capuiense, embora essa apresentação esteja sendo feita hoje aqui em Capuí, ela não implica que poderá ser apresentada, inclusive, em outras comunidades, porque a gente sabe que aqui em Capuí tem uma dificuldade muito grande de a gente aglutinar as pessoas, pelo fato de nós sermos um município de forma linear. São comunidades distantes, por exemplo, Cajuás, Mutamba, são comunidades, Mutamba está a 6 quilômetros de Capuí, Barreiro está a mais de 7, Redonda, a uns 15 quilômetros, 23, tem Peroba, Ponta Grossa, Retiro Grande, tem também aqui Quitéria, que é uma comunidade de pescadores, Tremembé, e também Melancias e Manibu. Então há uma dificuldade grande de se deslocar essas pessoas para Capuí, e se houver oportunidade, inclusive, esse trabalho poderá ser apresentado em outras localidades. Tá? Bom dia, pessoal. Antes de a gente introduzir aqui, começar o nosso papo sobre a situação dos pescadores, a gente gostaria de dizer da satisfação de estar participando aqui dessa Semana Cultural, que a gente já percebeu que é um acontecimento muito importante aqui para o município, já que se está comemorando aí a emancipação do município de Capuí, né? Do Ceará. A pesca artesanal marítima, essa pesca que é mais voltada para o abastecimento do mercado interno, o abastecimento da própria população aqui no nosso estado, é uma pesca que se desenvolve ao longo de uma costa de 573 quilômetros, quer dizer, uma costa bastante longa aí, e envolve aí mais de 3.000 embarcações. Mais de 3.000 embarcações aí fazem essa pesca marítima, essa pesca artesanal marítima.
Uma parte dessa pesca, ela é a pesca à vela, né? E tem os currais de pesca também, e tem uma parte motorizada, né? Que são embarcações de pequeno porte, no caso da pesca artesanal. Agora, a pesca industrial, que é a pesca que eu acho que envolve a maioria dos companheiros aqui do município de Capuí, é uma pesca feita em embarcações motorizadas de médio e grande porte. Essas embarcações têm capacidade que varia de 7 a 70 toneladas de pescado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Prefeitura de Capuí pelo apoio que deu esse trabalho, particularmente ao doutor Eudorico, né, que foi a ponte de comunicação entre a gente, para as pessoas conseguem perceber o estado de saúde de cada um de vocês. Bem, pessoal, eu gostaria de falar também como o trabalho ele trata do pescador de modo geral, certo? Não é do nível escolar do pescador. Isso foi uma coisa muito séria que a gente percebeu, que para cada 10 pescadores, 9, apenas desses 10, 9 pessoas, 9 pescadores, não terminaram nem o primeiro grau. Quer dizer, não tem instrução. Quer dizer, de 100 pescadores, 90 não tem instrução. Só mal sabe assinar o número. Então isso é um número muito alto, né? E isso daí tem duas implicações. O pescador começa a pescar muito cedo, né? Criança começa a pescar de barco, ficar de pescar, termina entrando no mar com o pai e vai pescando. Então o tempo para estudo fica difícil, né? Porque ele logo começa a ter a responsabilidade de pescar e fica difícil estudar, né? Depois ele vai se emprega na pesca industrial, aí passa de 50, 70 dias, 30 dias no mar, não tem condição de frequentar uma escola, né? Com a regularidade das outras crianças, das outras pessoas, né? Tem uma família, né? Tem um sonho, pode ouvir ali com o pessoal, com seus filhos, né? Tá acompanhando o crescimento deles. E aqueles que passam 70 dias no mar, passam vários meses no mar, né? Preocupados com a família, né? Com o salário que ganha, que é tão pouco, né? Às vezes a gente tem a ilusão que a pesca industrial é melhor, aí vai, deixa tudo, vai para outro lugar. Muita gente vai em Fortaleza de Cis, que veio do interior, foi para lá, chegando lá na pesca industrial, ganha um salário miserável, né? Com muitos riscos. Então, desse cotidiano, desse dia a dia do pescador, o mais, quer dizer, o menos pior, vamos dizer assim, é o do pescador que vai e volta, né? O dia que vai pescar o peixe lá e volta, né? E todos eles, né? Se a gente fosse fazer uma lei ou uma pesquisa mesmo de trazer o horário de trabalho de vocês, todos vocês trabalham mais do que deviam, que a Constituição diz, né? Porque nós, funcionários públicos, a gente chega lá, por exemplo, no trabalho da gente, bate o ponto, trabalha 8 horas e volta para casa, né? Vocês vão para o mar. Antes de entrar no mar, tem todo um preparativo que vocês sabem mais do que eu, né? Que às vezes não consideram trabalho, mas isso é trabalho, né? Arrumar o material da pesca, tudo isso é trabalho, demora, né? Aí você vai para o mar, quando volta do mar, tem também que ajeitar a barca, que subir o barco, que limpar o peixe, que tentar vender o peixe, e quando termina já está muito descansado, né? Está querendo mais tomar uma pingazinha, descansar, esquecer do dia, né? Então são essas coisas que a gente percebeu que o pescador tem passado nesse tempo todo, né? Mais vocês estão expostos ao sol, né? Maior é o esforço de vocês, né? Então, tem determinados ambientes, né? E você, por exemplo, vai num barco grande desse, às vezes o lugar para dormir é tão desconfortável, você fica lá naquela cama, quase que o colchão não existe, né? E quase que não dorme, né? Porque às vezes de noite você tem que pescar um peixe, quando o patrão permite, você pesca o peixe para você, né? De manhã a lagosta para os outros. Então, o ambiente de trabalho, eu estou dizendo uma série de coisas que vocês já sabem, mas isso tudo vai resultar na questão da saúde, né? Tudo isso vocês vão imaginando, né? O cansaço que vocês ficam, né? A ressaca, né? Como disseram aí. Peixe, mas não é vocês, não?
ótima, comida boa, muito boa mesmo. Mas é o seguinte, a comida é boa no início, né? Quando fica muito tempo no mar, essa comida vai se acabando, né? Aí você come, pega comendo é farinha mesmo, peso, né? Então a alimentação é outra coisa que muitos sabem, não, mas eu estou usando todas as palavras dos próprios entrevistados, né? Depois dos 40 anos, não tem problema. Nós vamos depois relatar o tipo de coisa que aparece, né? Para vocês terem uma ideia de como é que fica o homem depois da cidade, né? Então, outro problema do pescador industrial é o paradeiro. Você trabalha, né? Passa tempo no mar, volta. Vocês nem imaginam. Lá em Fortaleza, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com um grupo de viúvas, certo? Então, esse grupo de viúvas se reuniu e a gente começou a perguntar como era a vida de família, como é que elas estavam, né? Mas o que elas disseram era tão emocionante que a gente chorou realmente, sabe? Porque você imagina uma mulher que o marido vai para o mar, aí volta só a notícia que ele ficou com o marido, que ele desapareceu. Aí ela vai aí ele não tinha carteira assinada. Aí por não ter carteira assinada, ela tem direito a coisa e tudo. Aí vai, ela deve ter a carteira assinada, deve assinar a carteira, porque se acontecer alguma coisa, mesmo um acidente, que não sei, aqueles percentuais, para o dia a dia de vocês. E o lazer, né, a diversão do pescador, né, ganhando tão pouco como ele ganha, passando tão mal como ele passa, que diversão pode ter? É beber, encher a cara e esquecer que existe um trabalho tão difícil, né? Então, a gente percebeu que existe um número muito grande de alcoólatras dos pescadores, né? E isso, quer dizer, isso aqui a gente não incentiva, mas é a questão de reconhecer que a única saída, é o lazer mais barato que ele tem, é ficar na hora marítima bebendo, né? Esquecendo que passou por tantas coisas naquela viagem que fez. Né? Foi muito importante, né, essa exposição do poço. E eu queria só, assim, talvez complementar no que diz respeito a alguns estudos, não digo estudo, mas uma pesquisa que nós fizemos aqui em Capuí sobre todas as famílias, né? Nós cadastramos 100% das famílias de Capuí um prontuário familiar. Esse prontuário aqui, quer dizer, todas as casas de Capuí foram visitadas pelos agentes de saúde e pelas funcionários da saúde e foram preenchidos. E nesse prontuário nós temos todas as condições, todas as famílias, todas as pessoas com faixa etária do município, com parentesco, idade, sexo, estado civil, escolaridade, religião, profissão, certo? Condições de salário e as condições de moradia. Tipo assim, a casa, se é própria, se é alugada, se é de taipa, se é o teto, se é de palha, se é de telha, o piso, se é de cimento, se é de tijolo, se é de barro, o terreno da casa, se é próprio e tal. A água, de onde é que vinha a água, o tratamento, o destino dos dejetos, ou seja, o tipo de, se tinha fossa, se era feito, as condições fisiológicas eram feitas a céu aberto, a questão de agricultura e pecuária, se possuía terra, se não possuía, se o acesso à terra, de que tipo era, se era proprietário, se era arrendatário, se era parceiro, né? Se tinha animais ou não, e tipo de pesca, né? A pergunta sobre a pesca era o seguinte: pesca, sim ou não? Quantas pessoas na família pescam? Se possui barco ou não? O tipo de pesca, se é para comércio ou se é para alimentação? E o tipo de pesca, se é lagosta, camarão, peixe, que tipo de pesca? O destino da pesca, se é comércio, se é alimentação. E especificar a comercialização da pesca. Eu quero só dar alguns dados dessa pesquisa sobre Capuí, que são interessantes. Em Capuí, na faixa etária de 15 a 45 anos, mais ou menos, homens, nós temos aproximadamente 2.200 homens. Ou seja, nessa pesquisa nós cadastramos 12.000 pessoas. Há uma discussão se a gente cobriu 100% ou não. A gente acha que cobriu, né? Porque não foi feito com pessoas de outras comunidades, ou seja, o levantamento de Redonda foi feito pelo pessoal de Redonda. Então a gente checava, discutia com eles, e eles, mais do que ninguém, conhecem todas as casas lá de onde se esconde as pessoas, ou seja, eles foram lá.
Levante de peixe gordo, levantamento, foi feito pelo pessoal de peixe gordo. Gravier, foi feito pelo pessoal de Gravier. Então, não foi eu que fui daqui para cadastrar Gravier, foi eles lá de Gravier que foram treinados e cadastrados. Então, só para vocês terem uma ideia, nós temos 2.200 pessoas, ou seja, homens em Capuí, na faixa de 15 a 45 anos. Desse total, 1.100 são pescadores. Ou seja, 50% da população adulta nessa faixa etária, de 15 a 45 anos, eles vivem da pesca. Então, isso é muito importante do ponto de vista da economia do município, né? 90% das famílias de Capuí não tem barco. Ou seja, nós temos 50% da população em idade produtiva, na faixa de 15 a 45 anos, que são pescadores, certo? E que 90% das famílias não tem barco. Quer dizer, mostra uma contradição. A grande maioria das pessoas pescam e não tem barco, né? Quer dizer, isso já mostra a dificuldade e as condições de vida das pessoas. Nós temos outro dado assim, interessante, quer dizer, o destino da pesca, lagosta. Essa pesquisa foi feita mais ou menos na época do paradeiro, né? Mas assim, a gente discutia isso, a família tinha que dar informação. 62% da pesca de Capuí é lagosta, certo? 34% é pesca de peixe e só 3% de camarão. Ou seja, poucas pessoas pescam camarão aqui, né? Mais naquela região, acho que ali de Quitéria, não sei, Melancia, não sei se é mais... Hã? Não, eu sei que sei que tem isso aqui, né? Destino da pesca a gente já falou, né? 73% do destino da pesca é para o comércio. Quer dizer, ou seja, só 27% da pesca, pelo menos dos que declararam, é para alimentação. É muito comum a pessoa dizer, doutor, eu lá em Edu, conversando com algumas vezes, e aí, como é que você está hoje? Não pesco mais, e aí por quê? Não tem mais dedo para ir para a visão, é outro problema sério, né? Quer dizer, inclusive nós tivemos aqui um projeto, daí inclusive foi muito questionado, era para o óculos, é outro problema também. Então, nós temos que bancar, a nível da prefeitura, até esses trabalhos, né? Então, essa questão da pesquisa aqui, eu acho que foi muito importante, né? Bate tranquilamente sem pescadores. Então, eu acho que são algumas coisas importantes, né? Porque também, só outra questão, pessoal, porque a gente gostaria. Se você faz uma associação de pesca e armazena, você tem aquela pesca durante o mar longo. Uma vez feita uma associação, um grupo a gente está com uma preocupação muito grande na organização do pessoal que trabalha, que produz. Leva a aceitar esse desafio de tentar encontrar a solução para esse problema. Certo? Eu vou colocar para vocês verem como a classe de pescador é tão explorada de uma tal maneira, né, que vocês mesmos pescadores reconhecem a exploração, só que não reconhecem o suficiente para partir para a luta e mudar essa realidade. Né? É o seguinte, eu soube de uma coisa que me deixou, que para mim foi um desafio muito grande. É o seguinte, primeiro, quando os donos dos frigoríficos resolveram fechar para não fabricar gelo porque não dava. Olha, vocês sabem que eles passam o ano todinho na compra da lagosta, os 8 meses, explorando vocês, ganhando muito dinheiro, né? Então, no paradeiro, quando vocês vão passar dificuldade, quando vocês vão ganhar menos, né? Que a pesca de peixe ganha bem menos que a da lagosta, eles não dão um apoio suficiente, fecham o frigorífico para não produzir gelo. Então, eu suco de uma coisa que me levou a refletir. Já dizia Raul Seixas, me levou a ler Alice nos Países da Maravilha. Né? Então, me levou a ver a realidade dos pescadores. É o seguinte, um dono de frigorífico, uma filha dele casou agora, ele comprou 3 cadetes e deu de presente a cada filha. 3 cadetes. É um dos carros de luxo que nós temos nesse país. Então, vocês vejam aí, ele nunca foi pro mar, nunca botou uma cangaia embaixo, nunca puxou um pano de rede, nunca fez nada disso. Né? Mas no paradeiro, o mês de paradeiro, o homem tem tanto dinheiro que deu 3 cadetes de presente aos filhos. Enquanto isso, vocês pescadores estão aí miguando o saquinho de farinha que tem lá dentro da casa, comendo, evitando gastar mais farinha, né? Estão regando o açúcar que tem lá dentro da casa, por conta disso. E na hora dele dar o apoio, nem um gelo ele oferece para vocês. Outra coisa, a questão do paradeiro.
vejam o paradigma. Vocês nunca foram chamados para discutir qual o período do ano que deve paralisar a pesca e quantos meses a pesca deve ficar paralisada. Vocês nunca foram chamados para isso, né? E por conta disso, eles paralisam a pesca 4 meses e não oferecem nada para vocês. Não existe isso em nenhuma outra categoria, gente. Nem outra categoria de trabalhador existe essa realidade de uma lei exigir que a pessoa passe 4 meses parada e não oferecer condição para os 4 meses que você para. Aí nós vemos a realidade, é 4 meses sem trabalhar e quando vai voltar para pescar novamente, os barcos precisam de reparo, precisam de novo material. E cadê dinheiro para fazer isso, né? Então a classe de pescador, ao meu ver, é uma classe muito explorada, né? Ainda tem a questão de saúde que o Pedro colocaram, e tem essa questão das leis que são feitas não para beneficiar o pescador, mas para beneficiar os grandes exploradores da pesca, tipo dono de frigoríficos, das pessoas que têm muito barco. Então, esse desafio para vocês é muito grande, que as pessoas dão isso daí. Quem não rouba não é de rico, é merda. Então, se esses caras não herdaram, estão enricando, estão roubando. Roubando só de vocês pescadores. Então, esse desafio da organização dos pescadores é um desafio muito grande. O problema é que a gente vai encontrar soluções, encontrar solução junto, encontrar saída para o problema, né? Porque todo mundo se organiza. Por que é que os pescadores se organizam? Os agricultores não formam seus sindicatos, suas cooperativas e não procuram dar um preço melhor para os seus produtos. Então está na hora dos pescadores também fundar os seus núcleos de organização para valorizar os produtos. Vamos imaginar o seguinte, vamos sonhar, né? Vamos ler a lista do País da Maravilha aqui. Vamos sonhar um pouquinho. Vamos imaginar que os pescadores de Capuí se organizem e formem um frigorífico dele mesmo. Produza gelo, com toda a infraestrutura de você pegar o gelo do frigorífico e levar para a praia, numa caminhonete, lá abastece o óleo. Você chega com sua produção, de lagosta 200 cruzados, por exemplo. Você vende por 200 cruzados ali no frigorífico e recebeu o dinheiro. O frigorífico comercial, ele vai pegar aquele produto e vender fora. Se ele vender por 400, a gente tira a margem da operacionalização, quer dizer, da manutenção do frigorífico, e você vai ter mais dinheiro. Porque o que acontece agora, você vende por 200, o cara vende por 500, e os 300 não voltam para você, fica para ele. E o que é outra coisa, hoje antes de vir para cá, a gente estava discutindo lá com o coqueiro, outra coisa que me deixou pensando. O lagosto só sobe na redonda quando aparece o atravessador, né? E até Morfim contou uma coisa que me deixou pensando, eu descobri a coisa. Apareceu um cara lá no barracão de Anvila e botou um preço maior no lagosto do que a Anvila estava pagando. Aí eu fiz a Anvila, vai e liga para Expedito. Expedito, apareceu um preço aqui maior, ele disse, pode comprar desse preço. Quer dizer, se tivesse aparecido aquela pessoa, ele ia continuar pagando aquele preço menor. Mas como apareceu, ele teve que acompanhar o preço. E eu me lembro que teve um tempo no Aracati que saiu os donos do frigorífico e controlaram o preço por mais de 4 meses. Eu me lembro disso. Me lembro disso que depois vai ter a barca, eles reclamaram disso, estão todo mundo junto, ninguém sobe. E eles ganhando, os pescadores perdendo. Está entendendo? Então, se fizerem em outra categoria, o que foi que trouxe, depois que foi colocado para a sociedade, os problemas dessa categoria, parece que de pessoa que trabalha em cimento é o câncer, né? Então eu queria saber, depois desse trabalho, o que foi que trouxe de melhor para a categoria. Se teve, assim, alguém que se interessou mais, né? Certo? Tira logo o pedaço, né? Então isso está sendo evitado, né? Que já estão providenciando o que chama EPI, né? Equipamento de proteção, e apesar do sindicato não estar interessado, não está muito interessado nisso, né? Alguns trabalhadores estão unidos e até com a ajuda de outros sindicatos estão tentando melhorar isso. E tem acontecido muita modificação. Por exemplo, a Siqueira Gugel teve fechado aí um tempo e eles estão repensando toda essa questão da segurança do trabalhador. Nessa questão da saúde e nas condições de trabalho dela.